Gênesis 22, o texto todo vai de 1 a 13, mas eu vou ler só os primeiros 5 versículos. Acharam aí? Amém? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho, e depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Até aqui, que Deus traduza aos nossos corações a sua palavra. Irmãos, a vida de Abraão, entre outros personagens bíblicos, é muito interessante. Eu gosto de ler os personagens bíblicos, especialmente aqueles que marcam a história. Dentre eles, aqui está a vida de Abraão, pois o seu chamado e toda a sua vida tem alguns pilares que devem ficar na nossa mente. O primeiro deles, Abraão foi chamado para mudar de lugar. Sai da tua terra em Harã e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Queridos, ninguém fica no mesmo lugar depois de ouvir a voz de Deus. Ninguém fica do mesmo jeito se você ouviu a voz do Senhor. Ninguém fica com a mesma vida, ninguém frequenta os mesmos lugares depois que conhece Jesus. Ninguém frequenta os mesmos bares, ninguém frequenta os mesmos botequim, ninguém frequenta a mesma macumbaria, ninguém fica no mesmo lugar. E isso acontece com a vida de Abraão. Sai da tua terra, do meio dos teus, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus te chamou porque Ele tem promessa, Ele tem uma terra onde você vai morar eternamente, em nome de Jesus. Segundo princípio que a vida de Abraão nos ensina é que, independente da idade, ele já estava com idade bastante avançada, ele e a esposa Sara, e o Senhor disse: olha, você vai ter um herdeiro, mulher estéril, já na menopausa, e agora o Senhor vem e diz: você vai ser pai de uma grande nação. E então Abraão ficou ali recebendo aquilo. O Senhor disse: vai lá fora, veja se você consegue contar as estrelas no céu, assim será a tua descendência. Não só a descendência física, mas a descendência espiritual. Nós somos descendência de Abraão. Os milhares de cristãos ao longo da história é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Ele disse: você vai ser pai de multidões, vai ser herdeiro da aliança. O terceiro princípio é que Deus chega com Abraão e diz: Abraão, eu quero fazer uma aliança com você. Seu nome não será mais Abrão, mas será Abraão, pai de nações. Queridos, interessante aqui que um homem estéril de idade, esposa de idade, e o Senhor vai fazendo promessas, vai reafirmando a promessa, e você agora vai ser pai de nações. Você vai viver aí, você vai circuncidar toda a sua geração, você vai se circuncidar, vai circuncidar todos da sua casa, e daqui em diante todo homem nascido debaixo da sua liderança vai ser circuncidado. Nós não precisamos hoje nos circuncidar, mas a Bíblia diz que nós devemos circuncidar o nosso coração. O nosso coração tem que ser quebrantado, o nosso coração tem que ser purificado, porque ele é enganoso. O nosso coração tem que ser tratado todo dia, porque ele é enganoso. É por isso que a Bíblia diz: circuncidai antes o vosso coração.
Um terceiro ponto na vida de Abraão, e é este ponto que eu quero falar hoje à noite, é que Deus prova a sua obediência e a sua fé. A prova da qual Deus submeteu Abraão, queridos, não era uma tentação como Jesus no deserto. Jesus queria provar sim que ele o amava, que ele estava disponível para ter um caráter que não mais iria falhar, que a fé que ele abraçou lá em Harã, quando Deus disse, sai da tua terra, e ele saiu imediatamente, sem um mapa, sem um GPS, sem nada, ele apenas disse, eu vou obedecer. E agora o Senhor vem e reafirma a fé de Abraão, quando pede o filho Isaque em sacrifício. Nós estamos vivendo, queridos, um tempo de muita dificuldade, um tempo em que nós estamos sendo provados, um tempo em que nós precisamos viver o que está em Tiago 1,12, diz, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, vai receber a coroa da vida que está em Deus. Deus está nos conduzindo durante esse tempo de dificuldade, 2 anos ou mais nós estamos nessa agonia. Você ainda está de máscara, você ainda está seguindo protocolos, você tem cheiro de álcool 70, mas você está sobrevivendo. É no meio dessa agonia que o Senhor está forjando a nossa vida, o nosso caráter, para prosseguir na direção que Ele nos tem indicado. Aleluia. É na provação que o Senhor está nos conduzindo, com ou sem pandemia, nós chegaremos lá, em nome de Jesus. Por isso, alguns princípios quero repartir rapidamente com os irmãos. O primeiro deles é que o propósito de Deus, querido, passa por obediência e sacrifício. Diga comigo, obediência e sacrifício. Obediência e sacrifício. Querido, eu gosto dessa expressão, quando Deus aparece a Abraão e chama pelo nome, e ele diz, eis-me aqui. Está lá no versículo 1, ele diz, eis-me aqui, Abraão, eis-me aqui. Querido, essa expressão na Bíblia é muito interessante, porque ela não remete a terceiros, ela é pessoal, é intransferível. Talvez você não percebeu, mas um dia o Senhor te chamou, e você sem saber, mesmo com as pernas tremendo, você veio dizendo, eis-me aqui, Senhor. O Senhor tem te chamado, e quando Ele chama individualmente. Foi assim com Isaías, quando ele viu os serafins voando no templo, e ele disse, Senhor, a quem enviarei? Eis-me aqui. Foi assim quando Moisés, a sarça se consumindo, e ele vendo aquilo, e ele disse, Senhor, Senhor, e o Senhor olhou para ele e disse, tira a sandália dos teus pés, e o Senhor chama Moisés pelo nome, e ele diz, eis-me aqui, Senhor. Foi assim com Samuel, Deus estava chamando Samuel, e Samuel diz, eis-me aqui, Senhor. Todas as vezes que o Senhor te chamar, todas as vezes que o Senhor tocar no teu coração, não pense no esposo, na esposa, não pense na direita ou na esquerda, diga, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Isso é o que vai agradar o coração do Senhor, é isso que vai agradar o coração da tua vida, meu irmão. Por isso, quando Deus te chama, Ele estabelece um propósito. E o propósito de Deus é abençoador, o propósito de Deus é fiel em tua vida. Deus chamou Abraão, e lá atrás, o Senhor disse, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Mas Abraão não foi perfeito, Abraão mentiu algumas vezes, Abraão falhou, mas o Senhor cumpriu o seu propósito. Você vai ser pai de nações, você vai chegar lá, você vai herdar a terra prometida. Por isso, queridos, nossa igreja tem uma missão. Nós fomos chamados para discipular, ganhar e discipular multidões. Deus nos chamou para isso.
Deus nos colocou no mundo só para isso. Igreja só existe para cumprir a grande comissão: vão e façam discípulos de todas as nações. Nosso papel é fazer discípulos. Nosso papel é dizer: Senhor, eis-me aqui, em obediência, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Está em Romanos 12, 2. Eis-me aqui, Senhor, eu ofereço a minha vida em sacrifício vivo. O Senhor que está aqui, o seu Espírito que está aqui, o Espírito que se move em nosso meio, está dizendo: eu quero que você ofereça a sua vida, o seu melhor, em sacrifício vivo ao Senhor nesta noite. Responda: eis-me aqui. Responda ao Senhor. O segundo princípio que eu quero repartir com os irmãos é que Deus, quando pede o seu melhor, Ele oferece o melhor sacrifício que você oferece. Deus lhe oferece o melhor benefício que Ele tem para a sua vida. Deus estava pedindo a Abraão: me oferece teu filho. Abraão, me oferece teu único filho. Imagina você esperar uma promessa depois de 100 anos de vida, e agora o Isaac já está adolescente, mais 110, 112 a 15 anos, e o Senhor vem e diz: olha, oferece o teu filho em sacrifício, como um holocausto. O holocausto era queimar no fogo, e a fumaça daquele animal agradava aos olhos do Senhor. Imagina, eles agora com mais de 100 anos. Meu irmão, pensa comigo. Aqui está o protótipo da nossa fé. Coloque sua mente para funcionar. Da mesma forma como Abraão foi pedido o seu único filho, Deus, anos depois, enviou o seu único filho, Jesus Cristo, a quem Ele amava, para morrer em nosso lugar e para nos dar a salvação eterna em Cristo Jesus, e cumprir a semente de Abraão, assim como as estrelas do céu serão a tua descendência. Ah, meus irmãos, pensa sobre isso. Por isso nós devemos nos apresentar a Deus com o melhor que nós temos, com o melhor sacrifício, porque Deus vai te abençoar com o melhor benefício. Você já tem a vida eterna, você já tem a salvação, você já tem o perdão dos seus pecados, você já tem o que há de mais precioso na palavra do Senhor. Apenas receba, tome posse na sua vida, em nome de Jesus. Um outro princípio é que a obediência em seguir o propósito de Deus, ela exige urgência e determinação. Diga comigo: urgência e determinação. Irmãos, é impressionante esse texto, porque o texto diz que na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu na direção para o lugar que o Senhor lhe havia indicado. Irmãos, preste atenção nisso. Deus falou com Abraão de noite. No dia seguinte, Abraão já estava com o pé na estrada. Ah, irmão, quantas vezes você tem adiado decisões que o Senhor está dizendo, te apresenta, diz: eis-me aqui. Quantas vezes você tem adiado, acumulado pecados na tua vida que só te traz mal? Quantas vezes você mantém no seu coração algo que o Senhor já te disse pela palavra? Confessa, lança fora, deixa para trás, perdoa, deixa para trás, não carrega esse fardo, e você tem adiado ano após ano. Nós aprendemos aqui, querido, que é urgente, é determinante na tua vida fazer o melhor para o Senhor, porque foi assim que eles fizeram. No dia seguinte, ele já estava com o holocausto pronto, com o filho à frente, com os servos, e ele estava seguindo na direção que o Senhor ainda ia lhe indicar. O Senhor já tem te dado muitas visões, o Senhor já tem te dado claramente o caminho a seguir, o Senhor já tem te dito pela palavra qual é o rumo a seguir.
E às vezes nós ficamos ainda esperando. Presta atenção, foi no dia seguinte, na manhã seguinte, ele seguiu com os elementos do holocausto. Só não tinha o cordeiro para o sacrifício, mas ele ia na confiança e no poder da graça do Senhor. Um quarto princípio nesse texto, que eu quero que você guarde, aqui é muito forte para mim, é que o ato de obedecer, quando ele vai pelo caminho da obediência, ele vai subindo o monte, ele vai subindo, chegou um tempo que ele disse: fica aqui os servos e o jumento, eu e o menino vamos subir, só nós dois. Diz a Bíblia que ele avistou de longe, aqui na encosta do morro, ele olhou, ainda era longe, ele disse: agora fica aqui. Pode passar o texto. O texto diz que fique aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos subir. E depois de chegar lá, nós vamos adorar e voltaremos. É esse texto que torna Abraão o pai da fé. Mesmo sem ver, mesmo sem saber o que lhe esperava no monte, ele disse: nós vamos adorar, mas nós vamos voltar. Isso é a fé, isso é a entrega, isso é o sacrifício. É isso que o Senhor está dizendo nessa noite. Quando você decide obedecer, você começa a ser um adorador sobrenatural. Não é um religioso que cumpre cultos, não é um religioso que vem à igreja porque é domingo. Não. Você é uma pessoa que tudo que você faz no reino de Deus, você faz porque o seu espírito é um espírito de adorador. A Bíblia diz lá em João, que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Tudo que você fizer, meu irmão, em atitudes e palavras, faça em adoração. Faça em adoração ao Senhor. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória do Senhor. Quando der oferta, quando assumir compromisso, quando assumir um voto diante do Senhor, faça em adoração ao Senhor. O tempo pode ser longe, talvez as circunstâncias estão difíceis. Vocês não pensem que Abraão ia sorrindo. Ele ia com o coração apertado, ele ia chorando, ele ia angustiado, porque o menino dizia: papai, aqui está a lenha, está o fogo, mas onde está o cordeiro? E ele dizia: meu filho, Deus proverá o cordeiro. Meus queridos irmãos, quando nós aprendemos a adorar ao Senhor, quando nós aprendemos que diante do Senhor as circunstâncias podem ser difíceis, meus irmãos, nem sempre alcançar as bênçãos do Senhor em nossa vida é algo fácil. Exige de nossa parte a determinação: eu vou obedecer, haja o que houver, eu vou seguir, haja o que houver. É por isso que a Bíblia diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, muitas vezes nós queremos seguir a Jesus, achando que seguir a Jesus só vale a pena se for tudo um mar de rosa. Eu queria te dizer, irmãos, em nome de Jesus, que mesmo que as lutas e os dias sejam difíceis, você tem o pódio como garantia, você tem a vida eterna em Cristo Jesus. As tribulações dessa vida não podem nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a vida, nem a morte, nem as coisas do presente ou do futuro, nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, quando nós adoramos em espírito e em verdade. Queridos irmãos, Davi não era um homem perfeito, mas Davi tinha um coração de adorador. O que salvava a alma de Davi é que ele se angustiava diante do Senhor, e ele era como Abraão: haja o que houver, nós vamos adorá-lo,
nós vamos adorá-lo em espírito e em verdade. A Bíblia diz que é esses adoradores que o Senhor está procurando. Queridos, eu disse que esse é um protótipo da nossa fé, da forma como Abraão subiu a montanha, Isaque levando sobre si a lenha de madeira. Foi a mesma forma como Jesus subiu o monte do Calvário, levando sobre si a cruz, da qual levou sobre si os nossos pecados. As promessas que Deus fez a Abraão são as mesmas que o Senhor está fazendo a nós esta noite. O Senhor está dizendo a você, está chamando pelo nome. Você só precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. E da forma como Deus enviou o cordeiro para substituir a morte de Isaque, Jesus veio como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus estava sendo batizado, e em várias ocasiões o Espírito Santo veio e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro, querido, que veio. Por isso esta é uma noite diferente, esta é uma noite missionária, esta é uma noite de entrega, é uma noite de confronto entre nós e o Senhor. É uma noite em que nós estamos dizendo: Senhor, eu estou aqui. E quando Deus chama a igreja, nós já sabemos que quando nós nos movimentamos, o Espírito Santo se movimenta em nossa direção. Quando nós nos movimentamos na direção da cruz, o Senhor vem ao nosso encontro, trazendo perdão e a paz do Senhor em nossas vidas. Deus age quando nós nos movimentamos. Por isso é preciso obediência, é preciso um espírito de sacrifício, é preciso que haja um grande sacrifício para um grande benefício na tua vida, meu irmão. É urgente. Aquilo que o Espírito Santo colocar na tua vida para fazer, faça o enquanto é tempo. Faça enquanto há força. Faça enquanto você está vivo. Faça enquanto você tem energia. Eu queria que você ficasse em pé.